viverás. Aleluia. É tempo de viver em santidade. Louvado seja o nome do meu Jesus. O noivo já vem, ele vem em santidade. É tempo de viver em santidade. É tempo de andar em santidade. O noivo já vem, ele vem. Em nome de Jesus eu creio, Senhor. Aleluia. Parece não haver mais esperança. Ah, Senhor. No arrebatamento pouco se ouve falar. Muitos já não suportam ser provados. Isso é E na verdade. profecia deixam de acreditar. Que tristeza, Pai. Parece que o céu já decretou sentença de Deus, a ira contra o homem se acendeu. Problemas se multiplicando mundo afora, destruição e morte, sinais na terra e no céu. Aleluia. O pecado já não é pecado. As pessoas estão se conformando com o pecado, Muitos Pai. vivem a se corromper, perderam a reverência pelo que é sagrado. Meu Já não Jesus. sabem que pro abismo seguem a perecer. Parece que o amor já tem se ausentado. É verdade, No Jesus. coração de muitos que se declaram cristãos. Meu Jesus. Mas a palavra de Deus viva permanece e em todo tempo nos exorta para a santificação. Santidade, é tempo de viver em santidade. Boa tarde, minha família em Cristo Jesus. Aqui já são tarde, por isso que eu já estou falando dessa tal maneira. Meus queridos e amados irmãos, para vocês que estiverem assistindo esse vídeo, por favor, ajudem a colaborar, a espalhar esse vídeo em nome de Jesus, amém? Eu venho com um tema em termos de santidade, né? E lembrei que Pedro, no livro de 1 Pedro, ele começa a falar pela mesma maneira, dizendo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, aleluia, que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo porque eu sou santo. Meus queridos e amados irmãos, quando lemos essa palavra como está escrito, a gente pode relembrar voltando um pouco lá atrás no livro de Gênesis de capítulo 17, quando o Senhor, a Bíblia vai dizer que Abraão já sendo com 99 anos, o Senhor reapareceu a Abraão dizendo, Abraão, sede perfeito porque eu também sou perfeito. Aleluias. E nisso a gente vai começar a retratar, pela mesma maneira Paulo também começa a falar a respeito de Abraão, o nosso pai da fé, dizendo, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já quase de 100 anos, aleluias, nem tampouco para o amortecimento do ventre de sua esposa Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Meus queridos e amados irmãos, se prestarmos bem atenção, que Paulo está tentando dizer que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, porque a gente vai observar, como eu acabei de falar no capítulo 17 do livro de Gênesis, antes de ele fazer um voto com Deus, circuncidando todo o seu povo, primeiro Abraão creu pela fé. Porque o Senhor falou, sede perfeito porque eu sou perfeito, Abraão. E assim foi que o Senhor fez uma aliança com Abraão. E depois que o Senhor fez aliança pela fé com Abraão, Abraão agora resolve circuncidar toda a sua nação.
E é nisso que eu gostaria de falar a respeito de santidade, porque é isso que está faltando em nossas próprias vidas. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E se falar-se também de santidade, a gente vai ver que o Antigo Testamento fala da ira de Deus, para que o povo tivesse um pouco mais de temor. E podemos lembrar quando o desejo de Davi, aleluia, de querer trazer a arca da aliança, porque o sonho dele era de fazer uma casa para o Senhor, mas ele resolveu fazer ao seu bel prazer, melhor se dizendo, melhor dizendo, a ponto de só quem poderia tocar na arca eram os levitas. E ele resolveu trazer um dos seus soldados para estar de junto. E quando o soldado avistou que a arca ia caindo, ele resolveu tentar fazer algo para que a arca não fosse cair. E aos olhos humanos, isso seria lógico. Se eu estou vendo que a arca do meu Senhor, a presença do meu Deus vai cair, eu vou tentar fazer qualquer coisa para não deixar a arca do meu Deus cair. Mas o que ele não sabia era que não poderia tocar na arca do Senhor de qualquer maneira. E na medida que ele foi tentar pegar, o Senhor o consumiu e ele morreu naquela mesma hora. Sabe, falando dessa tal maneira, me lembra no livro de Levítico, quando a palavra do Senhor fala a respeito de Arão, dos filhos de Arão, Nadab e Abiú. A Bíblia disse que eles trouxeram um incensário e puseram fogo, e trouxe o seu incenso e colocou o fogo nele, e trouxe um fogo estranho perante a face do Senhor. E a Bíblia vai chegar ao ponto de dizer, aleluias, a Bíblia ainda vai chegar ao ponto de dizer que saiu um fogo perante o Senhor e os consumiu, e eles morreram perante o Senhor. Eles morreram. E Moisés ainda disse, Arão, isso que o Senhor nos falou, que serei santificado naqueles que se aproximarem de mim, e serei glorificado aos olhos de todo o povo. Essa glória a gente pode retratar no livro de Êxodo, de capítulo 19, quando a palavra do Senhor começa a dizer pela mesma maneira, e dizendo assim, e aconteceu no terceiro dia, ao amanhecer, que houve relâmpagos e trovões sobre o monte. Sim, sobre o monte. E a Bíblia ainda vai chegar a dizer, em uma expressa nuvem, e um sonido de uma buzina muito alto, que estremeceu todo o povo que estava no arraial. O povo não estava ainda no monte. Eles ainda estavam no arraial e já estava estremecido com a buzina, o sonido da buzina. Com o sonido da buzina. E na mesma hora Moisés agora pega o seu povo e leva, aleluia, para fora do arraial. Ao quê? Ao encontro de Deus. Ao encontro de Deus, Moisés começa a levar. Mas o que muitos não conseguem entender é que o Senhor colocou o povo ao pé do monte. O Senhor não levou, Moisés não levou ainda o povo para o monte, mas sim para o pé do monte. E a Bíblia diz que no monte Sinai fumegava. Aleluia! Sabe por que fumegava? Porque o Senhor descera sobre ele como um fogo. E a Bíblia ainda vai dizer que a sua fumaça era como a fumaça de um forno. E todo o monte estremecia grandemente. E ia aumentando a buzina, o sonido da buzina em grande maneira. E ao ponto de Moisés falar e o Senhor responder em alta voz. E descendo o Senhor ao monte Sinai, olha o que a Bíblia é interessante nisso. E descendo o Senhor ao monte Sinai, ao cume do monte, chamou o Senhor a Moisés, e Moisés subiu. Olha o mistério. Vamos falar de mistério?
Porque na mesma hora que o Senhor chama Moisés para subir, o Senhor diz agora a Moisés: desce, desce e protesta ao povo para que não traspasse. Não traspasse para ver o Senhor, para que, aleluia, para que alguns deles não venham a perecer. Lembra dos covardes e medrosos? Sim, a história de Gideão. Eram muitas pessoas que estavam orando, eram muitas pessoas que criam no Senhor, mas de qualquer maneira. Não eram aqueles que verdadeiramente tinham fé no coração. E quando falaste dos covardes e medrosos, muitos deles voltaram, mas ainda eram muita gente. E o Senhor via como era a maneira, quis mostrar a maneira de como cada um teria que beber a água. E à medida que cada um bebia a água, também era diferente. Era a mesma água. Era a mesma água, mas a forma de como se bebia era diferente. Por que era diferente? Porque o Senhor é santo. E a Bíblia vai dizer que alguns deles estavam bebendo, os 300 deles estavam bebendo como se fosse um cachorro, lambendo a água, lambendo, enquanto outros estavam apenas botando o joelhinho e olhando, todo desapercebido, andando de qualquer maneira. A Bíblia diz que orai e vigiai. Aquele povo estava orando, mas não estava vigiando. Estava andando de qualquer maneira. E quando eu falo essas coisas de qualquer maneira, eu não falo isso para tentar engrandecer em nada. Mas a Bíblia também vai dizer que no livro de Levítico, de capítulo 20, Levítico não, Êxodo 29, vai dizer assim, ó, e verei aos filhos de Israel, para que pela minha glória eles sejam santificados. Sim, eles sejam santificados. E a Bíblia vai dizer assim, ó, e santificarei a tenda da congregação e o altar, e também Arão e os seus filhos, para quê? Para que me administre o sacerdócio, porque não eram qualquer pessoa que poderia administrar o sacerdócio do Senhor. Bem, nós sabemos de todas essas coisas. No livro de Levítico agora, posso falar de Levítico? Posso sim. No livro de Levítico, de capítulo 21, vai também dizer: santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus, portanto serão santos. E outra, ali naquele mesmo capítulo, vai falando acerca dos sacerdotes, ele vai começando a dizer: nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, olha que não são vários, não eram várias pessoas que poderiam ministrar o evangelho do Senhor, em quem houver alguma deformidade. Não pode haver defeito, não é de qualquer maneira, não. Os costumes mundanos também não faz isso não. Porque se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor, falta nele não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Olha, não se achegará. O pão do seu Deus, das santidades de santidades e das coisas santas, poderá comer. Esse poderá está no futuro ainda, que ainda pode continuar comendo, porque esse pão, Jesus disse que ele é o pão da vida, pode continuar comendo, filho, mas para chegar, aleluia, porém até o véu não entrará, nem chegará o altar, porquanto falta nele para que não profane o meu santuário, porque eu sou o Senhor que os santifico. Sim, o Senhor ele ainda é aquele que o santifica. E o Senhor também, quando ele fala a respeito, aleluia, no livro de Ezequiel, ele também retrata também sobre isso. Quando fala da devastação ou algo assim parecido em relação à casa de Israel, ao sacerdote de Israel, à casa de Israel, devido ao êxodo. E o Senhor fala assim, começa a falar assim, quanto a vós, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová, aleluias, ide e sirvais os vossos ídolos,
Porque a mim não quereis ouvir, mas não profaneis o meu santo nome por causa das vossas dádivas, e nem por causa dos vossos ídolos, porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Jeová, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela casa, ali me deleitarei neles. E me demandarei nas vossas ofertas alçadas, e as primícias das vossas dádivas, e das vossas coisas santas. Pois com cheiro suave me deleitarei neles, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar, olha o que a palavra diz, e vos congregar das terras em que vós fostes espalhados. E a Bíblia ainda vai dizer assim, e serei santificado em vós, antes aos olhos de todas as nações. Antes aos olhos de todas as nações, e sabereis que eu sou o Senhor, aleluia, quando eu vos fizer voltar à terra, aleluia, de Israel, aleluias, a terra para a qual eu estendi as mãos para dar a vossos pais, e ali vos lembrareis dos vossos caminhos e dos vossos atos, que vos contaminastes, e terei nojo de vós mesmo, por todas as vossas maldades que tendes cometido, e saberei que eu sou o Senhor, aleluia, quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome. Não conforme, aleluia, olha o que a Bíblia vai dizer, uma palavra negativa, não conforme os vossos caminhos, não. E nem tampouco conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, disse o Senhor Jeová. Disse o Senhor Jeová. Meus queridos e amados, quando eu digo isso, que disse o Senhor Jeová, a Bíblia ainda vai começar a dizer a respeito de algo vindouro, que vai falar a respeito do servo do Senhor, que é a luz dos gentios. E a Bíblia vai dizer dessa tal maneira, a Bíblia vai começar a esclarecer de uma maneira mais clara, dizendo, ouve, ó ilhas, e vós povos de longe, o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, e fez menção do meu nome, e pôs a minha boca como uma espada aguda, e me cobriu, aleluias, e com a sombra das suas mãos me cobriu, e me pôs como uma espada limpa, ou como uma flecha limpa, aleluia, e me escondeu na sua aljava, e disse, tu és o meu servo, e Israel, por quem eu hei de ser glorificado. Sim. Por quem eu hei de ser glorificado. Então ele tivera dito, olha que o Senhor já estava predizendo, aleluias, em vão, debalde tenham trabalhado, inútil, em vãmente, aleluia, em vãmente, por quê? Porque gastei todas as minhas forças, aleluia, mas todavia o meu direito, olha o meu direito, está perante o Senhor. É um mistério desse direito. Está perante o Senhor e o meu galardão diante do meu Deus. E agora diz o Senhor, que me chamou desde o ventre para ser o servo que eu hei de, aleluia, de tornar a trazer a Jacó, mas Israel não deixou trazer, ou não deixou se ajuntar, aleluia, contudo aos olhos do Senhor serei, aleluias, contudo aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus, aleluia, será a minha força. E ainda teria dito assim a palavra do Senhor, ainda teria dito assim, porque, aleluia, dizendo, pouco é que sejais o meu servo, para restaurares, aleluia, a Jacó, e tornar a trazer os guardados de Israel, aleluias, também te dei por luz do gentio,
Aleluia, olha a salvação, para seres a minha salvação desde a extremidade da terra. E a Bíblia ainda vai dizer, assim diz o Senhor, o Redentor, aleluia, de Israel, o seu santo, a alma desprezada ao que as nações abomina, ao servo que domina. Os reis o verão e se levantarão, e os príncipes direi de ti, aleluia, se inclinarão, diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor que é fiel e do santo de Israel que te escolheu. Assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra, e lhes dares a herança, as herdades assoladas. Aleluias! Essa palavra teria se concretizado, aleluia! Lembra de quando Judas teria comido o bocado? Teria comido o bocado e ele teria logo saído? E pois a Bíblia ainda diz com muitos detalhes, pois já era noite. E tendo ele saído porque já era noite, aleluia, e tendo ele saído porque já era noite, o Senhor agora ali começa a retratar, dando as suas últimas instruções para os seus discípulos, dizendo, aleluia, agora o Filho do Homem será glorificado e Deus será glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, aleluia, e agora o glorificará, e agora o glorificará. E como já tenho vos dito, aleluia, aleluias, pois me buscareis, aleluias, quando me buscardes, ou quando me invocardes, ou quando for me buscar, não me achareis, porque como eu teria dito para os judeus, disse o Senhor Jesus, para onde for, vós não podeis ir, e vos digo também agora. Mas um novo mandamento vos dou, olha o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, vós uns aos outros vos ameis também. E nisso saberão que vós sois os meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Mas o que muitas pessoas não conseguem entender no mistério da palavra do Senhor é que quando a palavra do Senhor começa também a dizer, começa também a retratar, é que na verdade o Senhor diz que todo aquele que crer nele também fará as mesmas obras e ainda faria maiores do que ele, porque ele iria para o Pai. Porque Jesus iria para o Pai. Aleluias! E indo Jesus para o Pai, ele mesmo disse, tudo o que pedirdes em meu nome eu farei. Para quê? Para que ele iria fazer? Para que no nome do Pai fosse glorificado em quem? No próprio Filho. No próprio Filho. E tudo o que vos pedirdes eu vos farei. Mas, olha o mais se me amardes e guardardes os meus mandamentos, então ele, o Senhor, rogará ao Pai, e ele vos enviará o Consolador, que estará convosco para sempre. E esse é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não conhece e nem tampouco pode ver. Mas a Bíblia estava dizendo para aqueles que já eram discípulos, para aqueles que já andavam com Jesus, mas ainda não compreendia com o coração, dizendo assim, mas vós, aleluia, mas vós conheceis porque habitais convosco, aleluia, e estáis em vós, e lembre que em vós não estáis órfãos, eu estarei com vós, eu estarei convosco, porque o mundo ainda por um pouco não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Nisso conhecereis que eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Olha que comunhão bonita. O Pai estará em mim, eu estarei com o Pai, vós em mim e eu ainda em vós. Olha que Jesus faz essa transmissão. Ele liga a gente com o Pai e ele liga a gente também para conosco. Ele auto se liga para conosco para fazer essa tal transmissão juntamente, para que venhamos estar na presença do Pai.
Por quê? Porque em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, vai dizer assim, eu vou reler para poder não vir com minhas próprias palavras, com prova clara do justo juízo de Deus, para que servais, para que sejais havido por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis, aleluia, se de fato é justo diante de Deus, que deem paga, aleluia, que deem paga a tribulação aos que vos atribulam. E se vós sois atribulados, descanso conosco, aleluia, quando se manifestar o nosso Senhor Jesus desde os céus, aleluia, com os anjos do seu poder, aleluia, como uma labareda trazendo, tornando com labaredas de fogo, tornando, a palavra diz, tornando vingança dos que não conhecem a Deus. Esses são os que não conhecem a Deus, porque já está julgado. A Bíblia diz que os que não conhecem a Deus já está julgado, já está condenado. Mas também ele começa a falar também assim, ó, e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra se cumpre pela mesma maneira como Paulo fala em Romanos. Porque serão julgados, aleluia, não serão julgados aqueles que não conhecem a lei, mas aqueles que conhecem. E não é justo aqueles que conhecem a lei, mas são justos aqueles que praticam a lei. Olha que mistério gostoso. Aleluia, Jesus. E é isso que muitos não conseguem entender, que acha que pela fé pode todas as coisas, mas Jesus deixou bem claro que pela fé, se for de um tamanho de uma mostarda, você pode dar uma ordem para uma montanha e ela pode se mover de um lugar para o outro. Mas isso não significa, porque muitos chegarão no nome do Senhor e vai dizer, Senhor, eu expulsei demônios no teu nome. É por isso que os quais não conhecem e que não obedecem o Evangelho, por castigo padecerão, aleluia, eterna perdição, antes a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia. Olha que aquele dia está escrito com a letra maiúscula, que é o dia do juízo do Senhor, quando ele chegar para julgar, aleluia, para julgar toda a terra. Porquanto o nosso testemunho é crido em vós. Você que está assistindo esse vídeo, ele é crido dentro do nosso coração, que crê de toda a nossa alma. Por isso que Paulo começa a dizer assim, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça digno na sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da sua fé, aleluia, com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Foi assim que Cristo foi glorificado diante daqueles que se aproximam dele. É assim até o dia de hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eternamente. Talvez muitos ainda não possam compreender por falar tanto da palavra e por eu simplesmente não querer interpretar muito a palavra para que vós entendais com mais detalhes o que eu quero tentar a dizer. Mas juntando esse quebra-cabeça, vocês vão poder entender com o coração, com a santidade do Senhor. Vocês vão tentar entender que vocês são templo do Espírito Santo. E se sois templo do Espírito Santo, o seu corpo é templo do Senhor. É o lugar onde o Senhor habita através do seu próprio Espírito, que é o Espírito da verdade. Lembra que o Senhor teria dito? Lembra do que o Senhor teria dito? São essas coisas que muitas das vezes nós não tentamos entender e compreender. Queremos usar o nosso corpo, exibindo o nosso corpo como o mundo, tentamos fazer andando como o mundo, queremos viver uma vida mundana, de achando que aqueles que amam o mundo, achando que o amor do Pai está neles, só por causa da fé. Lembra daquele dia que se fará notável e admirável, que será o dia do Senhor? Em todos aqueles que creram. Por quê? Porque o testemunho teria sido crido entre nós.
Nós que cremos no Senhor, devemos crer não somente pela fé, mas através da fé de todo o nosso coração, por meio da sua palavra, porque quando Jesus vier, ele virá tentar julgar-nos pelo livro da lei. Quando esse livro se abrir e disser aonde você praticou tais coisas e o seu nome não estiver escrito, não adianta fazer a obra sem fé, e não adianta ter a fé sem a obra. Porque Tiago fala da mesma coisa. É como um homem que contempla a sua face no espelho e logo se vai. Logo se vai a sua face. Logo se vai a sua face. Por que se vai a sua face? Por quê? Porque não é simplesmente achar que ter um caráter cristão é ser cristão. Porque a palavra diz que temos que ser transformados e essa transformação ela tem que ser de dentro para fora. Sem essa transformação, nem eu e nem você seremos nada. É muito fácil como eu cheguei aqui agora juntando as palavras e tentando falar para vocês. É muito fácil falar de tudo isso, mas o difícil é tentar viver. Quando vivemos tudo isso, sentimos a nossa alma, sentimos a morte se aproximando a cada momento, a cada instante, dizendo: oxa, Senhor, morri hoje, Senhor. E para mim o que será de amanhã, seja o que o Senhor permitir, seja o que o Senhor quiser. É por isso que a Bíblia diz que os filhos de Deus é como um vento, que assim como um vento sopra para um lado e para o outro, e ninguém sabe nem de onde vai, nem para onde vem, assim são os filhos dele. Assim somos nós que somos filhos dele. Porque nós não conseguimos mais sermos guiados por nós mesmos. A dor, a tristeza. Lembra do que é a prova clara do justo juízo de Deus? Para que sejais havido por digno do reino de Deus, pelo qual eu e você que está assistindo está padecendo também. Ah, meu irmão, mas por que a minha vida não está dando certo? Paulo teria dito que ele teria ganhado todas as coisas, mas também ele teria perdido todas as coisas pela excelência de nosso Senhor. Você sabe o que é ser um homem rico e agora passar a ser um homem pobre por causa da excelência de Cristo? E começar a viver apanhando, sendo açoitado. Eu falando dessa maneira, a gente vai dizer, nossa, peninha de Paulo, mas também Paulo, quando ele açoitava as pessoas. Assim somos nós quando não compreendemos o Evangelho. Assim somos nós quando não entendemos a palavra do Senhor com o coração. Nós vivíamos na ignorância, por não compreender verdadeiramente, e quando passamos a compreender, tudo o que nós queremos é tentar alertar o povo. Gente, olha, eu vim primeiro e era uma armadilha. Era uma armadilha porque aquilo que nós vivíamos era o caminho para a morte. Era o caminho para a morte, porque os que não conhecem a Deus já está julgado. E os que conhecem o Evangelho e não obedecem, já está condenado. Mas o justo, ele viverá pela fé. Portanto, pense nisso, para que pela fé ainda haja esperança para a sua vida. E lembre-se, passe esse vídeo para mais adiante. Talvez outra pessoa também precise entender o que é um pouco da palavra do Senhor a respeito de sua santidade. Amém? Que Cristo esteja convosco, em nome de Jesus.